Olha aí que imagem bonita, o Dom Pedro I que proclamou a independência do Brasil. Agora, por que eu estou abrindo com essa imagem o programa de hoje? É que eu estou aqui na casa da realeza brasileira, eu estou na casa do Dom Bertrand. Dom Bertrand, que a gente tem o hábito de entrevistar aqui, toda vez que o senhor vem, a nossa audiência cresce, é muito bom a sua presença quando o senhor aparece ao programa. Como por motivos de agenda, eu queria gravar com o senhor agora, porque nós estamos no momento lá no Congresso Nacional da votação em definitivo do Código Florestal Brasileiro, eu falei, eu vou a São Paulo e vou na Casa do Príncipe, né? Não sei se fiz mal. Fez muito bem. Eu sempre me visitei, agora está pagando a visita. Tá certo. Agora, o agronegócio brasileiro, deixa eu até marcar a nossa hora aqui, porque a nossa conversa costuma esticar muito, e o senhor sabe, às vezes a gente tem horário. Eu estava com uma pauta na mão, eu vou abrir mão dessa pauta. Porque o que, na verdade, a gente veio para cá é para saber se o agronegócio brasileiro, a produção rural brasileira, corre risco nesse momento, dependendo da votação e da definição do Código Florestal Brasileiro. De fato, corre. Segundo estudo da Embrapa, se for aprovado o novo Código Florestal como está, nós vamos perder 33 milhões de hectares de terras agrícolas, o que equivale a um prejuízo de 46 bilhões de reais anuais a menos na produção agrícola. Na crise atual, todos sabem que quem salvou o Brasil foi a agricultura, porque o superávit da agricultura foi de 137 bilhões de reais nos últimos anos e o prejuízo o déficit teria sido da nação teria sido muito grande. O Lula depois foi vangloriar que a crise econômica que o Brasil apresentou uma marolinha, não foi por causa dele, foi apesar dele, foi por causa da agricultura. Quem salvou o Brasil foi a agricultura. O grande benemérito nesse país é o agricultor. Para terem ideia, os telespectadores, os agricultores estão nos ouvindo aqui, são responsáveis não só por alimentar o povo brasileiro, fazer com que o Brasil deixasse de importar alimentos, se fosse o segundo maior exportador de alimentos do mundo, e que o alimento chega todo ano 5% mais barato à mesa dos brasileiros. Cada ano o preço dos produtos agrícolas cai em 5%. Isso graças a quem? Ao agricultor. E é o grande perseguido agora com o Código Florestal. Na realidade, fala-se muito da poluição, do aquecimento global, etc, etc. Quanto à poluição, existe. Mas o maior responsável pela poluição não é o agricultor, são as cidades. Há estudos a respeito disso que mostram que o maior poluidor no Brasil são as cidades, não é o agricultor. O agricultor, eu repito, é um dos grandes beneméritos do Brasil atual. Por isso, exatamente, nós temos a nossa campanha Paz no Campo, que visa criar condições para os agricultores poderem tranquilamente cumprir a sua missão, com relação às suas famílias, com relação ao conjunto da agricultura, com relação ao Brasil, e eu diria mais, com relação ao futuro do mundo. Porque o mundo vai depender do Brasil. Vai faltar alimentos, segundo a FAO, e o único que é capaz de atender às necessidades do mundo é o Brasil. Dom Bertrand, eu queria até aproveitar essa minha viagem aqui a São Paulo, a sua casa, né? Para a gente falar muito desse Código Florestal Brasileiro, mas também não quero perder viagem e falar de um assunto só, não. Aliás, não perderia, né? Porque realmente a grande expectativa, dia 7 agora, viu, telespectador, deve ser votado em definitivo o Código Florestal Brasileiro, mas vamos falar dele daqui a pouco, no segundo bloco, porque antes eu queria que o senhor me falasse da Paz no Campo, né? Queria até dizer para as pessoas que quem quiser saber mais como é que está essa questão de Código Florestal, o trabalho que vem sendo feito dessa campanha Paz no Campo, que tem um site que é www.paznocampo.org.br. Paz no Campo, uma palavra só. www.paznocampo.org.br. Tá bom, as pessoas estão tendo o apoio aí, pedindo ao nosso pessoal técnico aí que mantenha o endereço desse site. Por quê? Porque acessando um site você vai ter mais tempo. Aqui na televisão é rápido, às vezes tem coisa que a gente deixa de falar. Mas eu queria que o senhor falasse nesse momento, já que tem algum tempo que a gente não se encontra, como é que está a campanha nesse momento, qual é o foco, naturalmente é o tal Código Florestal, mas não está cuidando só disso, né? A vida dessa campanha, né? Não está calçada só nisso, né? Nós atualmente estamos engajados exatamente na questão do Código Florestal, porque o Código Florestal, a meu ver, ao ver do Paz no Campo, não resolve o problema, atenua
despiora a situação. Porque no Brasil há um verdadeiro entulho legislativo do ponto de vista ambiental, que vão somando, além do antigo Código Florestal, medidas, regulamentos, etc., do comando do Ministério do Meio Ambiente, etc., chegam a haver 16 mil dispositivos legais regulamentando o campo. É uma coisa simplesmente de louco, é um verdadeiro cipó legislativo, e, para agravar a situação, foi criado o crime ambiental, que não só penalidades, mas até certas coisas são crimes. Segundo a lei atual, mais de 90% dos agricultores brasileiros podem ser enquadrados por crimes ambientais, com penalidades, podem ser multas ou até prisão, que é um verdadeiro absurdo. O novo código, como foi votado na Câmara dos Deputados, despiora a situação, porque pelo menos dá uma certa segurança jurídica. Mas mesmo assim, a nosso ver, não é a solução. Mas, se for aprovado o que o Senado pede, aí será uma tragédia. Daqui a pouco até quero, como disse o senhor, quero entrar em mais detalhes, porque me parece que coloca mais uma vez em risco o direito à propriedade, essa coisa toda, né? Aliás, direito à propriedade, independente de Código Florestal, tem sido uma ameaça com o movimento de sem terra, essa coisa. Como é que, aliás, eu vou fazer isso, eu vou rememorar aqui, né? Nos nossos encontros passados, a gente falou muito do movimento sem terras e falou muito também daquela questão lá dos arrozais, lá da Raposa Serra do Sol, né? E como é que anda? Me atualiza aí, o Dom Bertrand, sobre essa questão, o que tem acontecido de novo nesse movimento do Sem Terra? O movimento Sem Terra atualmente está vendo que não tem futuro na questão da reforma agrária. Então agora eles mudaram a agenda. Agora eles são grandes defensores da ecologia. Eles que são os que mais depredam a natureza. Eles receberam multas do IBAMA, etc., porque foram provados os assentados, eles depredam, eles cortam as árvores, eles depredam tudo e destroçam tudo. Mas, atualmente, eles são defensores do verde, porque a reforma agrária no Brasil está provado que foi um fracasso absolutamente espetacular. Para o telespectador ter uma ideia do fracasso da reforma agrária, basta rememorar que de agricultura anual nós temos cerca de 48 milhões de hectares, mais 7, 8 milhões de hectares de florestas plantadas, mais uns 15 milhões de hectares de agricultura perene, que é laranja, café, soja, café, cana, etc. Bom, de reforma agrária, segundo dados do INCRA, são 84 milhões de hectares. 84 milhões de hectares. É uma coisa de louco. Qual é o resultado desses 84 milhões de hectares? Zero. Não há um assentamento no Brasil que não dependa dos programas de assistência social do governo. Não produzem nada. Pelo contrário, eles depredam, sujam, invadem, depois vendem os lotes de uma forma ilegal, porque, aliás, não recebem título de propriedade, são apenas uma concessão de uso. Na realidade, não são proprietários. O sistema de reforma agrária é o sistema que fracassou na Rússia dos kolkhozes, em que ele recebe uma concessão de uso com obrigação de estar inscrito na cooperativa do Estado. Isso se chama o quê? Kolkhoz. É o que eles estão querendo fazer. O que fracassou espetacularmente na União Soviética, eles insistem em fazer aqui no Brasil. Mas foi um fracasso mais extraordinário possível. Essa parada do MST coloca a reforma agrária em que pé da discussão? Porque a reforma agrária é uma ideia, um projeto anterior ao MST, né? O MST tomou conta, né? Parece que tomou a frente e dava para confundir reforma agrária com o MST, que é um engano, porque a reforma agrária é um projeto anterior, e, né, embora falho, como o senhor sempre diz, mas que se agravou à medida em que se criou o Sem Terra e começou todo esse terrorismo pelo Brasil afora. Mas essa parada do movimento agora, isso... a reforma agrária continua, tem continuado? Que notícia o senhor tem? A reforma agrária está em marcha lenta pelo próprio fracasso da reforma agrária. Agora, a Dilma fala em retomar a questão da reforma agrária, mas não sai, porque já é tal fracasso que não vai. O grande problema agora é o problema ambiental. Se bem que a reforma agrária continua a ser uma ameaça, porque o objetivo deles, eles dizem claramente que o objetivo deles não é dar terra ao agricultor. O objetivo é a conquista do poder para criar uma nova fórmula, um novo sistema econômico e social no Brasil, que é o socialismo. Quer dizer, o que fracassou na União Soviética, no leste europeu, etc., eles ainda fazem questão de impor aqui. E reforma agrária, nunca houve na história uma reforma agrária que tenha dado certo.
Eu desafio qualquer agrônomo, qualquer economista, qualquer sociólogo que me apresente uma reforma agrária na história da humanidade que tenha dado certo. Não dá certo. O que dá certo é a livre iniciativa, é a garantia da propriedade privada, o que a pessoa cultiva porque ele trabalhou, ele se esforçou, ele conquistou aquela terra e ele ama aquela terra. Trabalhar na terra é preciso ter vocação. Eu passei toda a minha infância, toda a minha juventude na fazenda. E eu vi que os agricultores, eles gostam das plantas, eles gostam dos animais, eles gostam da natureza. Dizem que o agricultor depreda. Não é verdade. A mesma mão que planta é aquela que preserva a natureza. Ele é o primeiro interessado em preservar a natureza. E o Brasil é dos países mais bem preservados do planeta. Tenho dados de um grande cientista brasileiro, da Embrapa, eu considero até talvez o maior cientista brasileiro, que é o Dr. Evaristo Miranda, que tem dados a respeito da situação no Brasil. Ele mostra num estudo, que absolutamente ninguém refutou, que 69% do território nacional tem a sua vegetação primária. 69%. O Brasil hoje em dia tem 28% das florestas virgens do planeta. O Brasil é o país mais bem preservado. O Brasil é o país que menos polui. Os países que mais poluem, o primeiro lugar é a China. 21% da poluição atmosférica vem da China. Segundo lugar são os Estados Unidos. Depois vem a Índia, a Rússia, etc. E, enquanto a China polui com 21% da poluição, o Brasil é 1,4% só. O Brasil é o país mais bem preservado do ponto de vista ecológico do planeta. Tem problemas, não tem dúvida, são cidades, são algumas coisas foram mal feitas no passado, etc. Mas com todas as coisas na vida tem. Mas é preciso reconhecer esse ponto. O Brasil é o país mais bem preservado do planeta. Segundo lugar, o agricultor brasileiro é um benemérito. Eu insisto nesse ponto. É um benemérito. Ele não é um criminoso, como é apontado pelos ecologistas. Mas há uma campanha no Brasil e das ONGs brasileiras e internacionais para exatamente denegrir o agricultor brasileiro. Ô, Dom Bertrand, o senhor acha que nesse assunto, nesse detalhe, a educação ambiental nas escolas, essa é uma coisa que é bem feita no Brasil? Não. Não há educação ambiental nenhuma. Nas escolas se ensina o contrário. Quem vai ver o que está nas escolas dá a entender que o Brasil está depredando, que o Brasil está acabando a floresta amazônica, que o Brasil já cortou toda a floresta amazônica. É mentira. Segundo dados do próprio Ministério do Meio Ambiente, a própria ministra, que é a grande defensora dessas reformas todas, etc., reconhece que 81% da Amazônia está preservado. Quem lê os jornais, quem vê os aqui no Sul, acha que está se cortando a última árvore da Amazônia. Na realidade, a própria ministra, que é a grande defensora dessas reformas ambientais completamente irracionais, reconhece que 80% da Amazônia está preservada, está intacta, está como estava no tempo de Pedro Álvares Cabral. Isso são dados absolutamente irrefutáveis. Interessante que quando o senhor coloca dessa maneira, fica até uma situação inimaginável. Como é que não vai ser isso, né? Porque a criança começa aprendendo de maneira errada, recebendo informações erradas, cresce com isso na cabeça e vai praticar uma sustentabilidade ou qualquer coisa, né, nesse sentido, de maneira desastrosa lá na frente, né? Porque tá mal informada, né? Tá mal educada nesse sentido. Eu tenho pena das crianças educadas em apartamentos na cidade. Porque uma das grandes lições que nós temos é a lição da vida, a escola da vida, e a gente aprende observando a natureza. Mas essas crianças da cidade nunca viram uma galinha. Elas chegam numa fazenda e diz: mãe, olha uma nor. E não sabe o que é uma galinha. Quer dizer, é uma coisa, nunca viram uma galinha viva. Não, é preciso exatamente que as coisas mudem com calma, com livros bem feitos, livros ilustrativos, mas mostrando exatamente qual é a realidade, a magnífica realidade do Brasil. Tá. E a campanha Paz no Campo também tem essa preocupação com o que o governo está fazendo no sentido de educação ambiental. Essa é uma das funções também da Paz no Campo, não é isso? Seria uma das funções do governo. Nós queremos isso. Nos nossos livros, nossas publicações, os programas que nós fazemos na televisão, as conferências, os documentos que nós distribuímos, procura mostrar qual é a realidade do país. Mas, infelizmente, o governo não faz isso. O Ministério da Educação está inteiramente nas mãos ficam falando de
kit de homofobia, querendo ensinar as crianças que pode escolher se pode ser gênero masculino ou feminino, se vai ser menino ou menina, etc. Uma coisa absolutamente contra a natureza, que é um absurdo, em vez de mostrar qual é a realidade no Brasil e, sobretudo, fazendo que as crianças amem o Brasil, amem a natureza, compreendam a beleza do Brasil e vejam o potencial agrícola do país e não fiquem iludidas por todas essas campanhas dessas ONGs, do IBAMA, da FUNAI, do CIMI, do INCRA, etc., que dá a entender que o Brasil está poluído, que nós estamos queimando a floresta amazônica, nós estamos cortando a última árvore desse país, que praticamente a vegetação está destruída, etc. É preciso mostrar qual é a realidade do país e mostrar são beneméritos os fazendeiros. Os fazendeiros foram eles que abriram a nossa fronteira agrícola. Hoje o Brasil produz, a produção, para terem ideia, em 1970, um agricultor alimentava 73 brasileiros. Hoje, cada agricultor alimenta 155 brasileiros. É um progresso extraordinário. A área plantada no Brasil aumentou de 70 para cá de 27% na área plantada. A produção agrícola aumentou 273%. Quer dizer, há um progresso na agricultura brasileira. A agricultura brasileira é modelar. Nós inventamos o plantio direto, nós temos um plantel bovino extraordinário, nós temos o maior plantel bovino comercial do planeta, nós temos uma produção extraordinária, mas agora ficam falando, um dos grandes poluidores é o gado, o arroto do gado. Quer dizer, são loucos. Absurdo. Né? Num país tem uma lei pela qual a vaca não pode beber água no pasto. Pela lei, a vaca não pode beber água no pasto. O agricultor tem que fazer um poço, tem que ter autorização de um órgão governamental para fazer o poço, tem que pagar a água do poço para alimentar o gado. Não estão pondo essa lei, não está em prática em todo o Brasil, mas eu conheço fazendeiros no Paraná, em Umuarama, que tiveram que fazer o poço com autorização de um órgão do governo, do IBAMA, sabe Deus o quê, e ainda ter que pagar a água do poço, tem que tirar na própria para fazer isso. Eu conheço agricultores em Minas que jogaram a toalha, eles tinham produção de porcos, eram tais as exigências do IBAMA, as multas, etc., que é impossível. A legislação são 16 mil itens, e vem os fiscais do IBAMA que tem uma sanha contra o fazendeiro. Para o fiscal do IBAMA, o fazendeiro é um criminoso, é um destruidor, é uma pessoa que tem ódio da natureza. Isso não é real. Por isso eu defendo que no Brasil era preciso fechar 3 órgãos. INCRA, IBAMA e FUNAI. Teria que fechar INCRA, IBAMA e FUNAI. Depois o Ministério da Agricultura, bem ordenado, pode ter um departamento que estude as questões ambientais, de acordo com a Embrapa, de acordo com verdadeiros cientistas. Mas não esses ecólogos que vão em Copacabana, ficam bebendo uísque escocês e ficam redesenhando no Brasil. E ficam querendo, então, que tem as áreas de propagação permanente, reserva legal, e engessam o país. Com o novo código, 71% do Brasil vai estar engessado. Agora não vai fazer nada. É verdade. Eu até queria dar não vou fazer um intervalo agora, não. Eu vou ter uma conversa com o telespectador, porque na verdade nós estamos aqui há 10 minutos conversando e você está vendo o Dom Bertrand falando dessa maneira. E eu, às vezes, faço a sua apresentação e um pouco falha, porque sempre tem gente nova vendo, gente que não nos viu juntos aqui na televisão. E eu conto de você uma vez lá atrás, num programa de 2 meses, 1 ano atrás, e esqueço de fazê-lo aqui agora. Então eu vou fazer isso agora. Então, quando você, aí de casa, de qualquer lugar do Brasil, está vendo este homem falando com essa fluência, com essa propriedade, que a essas alturas você não achou jeito de sair aqui do canal, daqui do programa Zebu para o Mundo. Por quê? Porque falou, esse homem está falando coisa certa. Se você mora no campo, é do campo, é produtor rural, você está entendendo perfeitamente. Ele é príncipe, não é? Toda vez eu me enrolo um pouco para dizer, porque eu não sei se fica um pouco nervoso por estar diante da nobreza do Brasil, mas isso é verdade, não é? Ele é sobrinho
Não. Bisneto da Princesa Isabel. Bisneto da Princesa Isabel. Então, além de ter história, né, a monarquia no Brasil um dia foi realidade, depois foi substituída pela República, né? Não existe mais, mas foi um regime de governo do Brasil um dia. E o príncipe Dom Bertrand, ele é um dos herdeiros, tem o irmão dele também, né? Mas ele é um dos herdeiros desse poder, né, de governo, vamos dizer assim. E aí o que o Dom Bertrand acaba fazendo? Aí no Paz no Campo, nessa campanha, ele devota a sua vida, todos os seus dias, os seus minutos, a trabalhar pelo direito de propriedade, pelo direito do homem do campo. Isso é que preciso que se diga, né? Independente de ser proprietário ou de ser agregado ou o que seja, me parece que a sua fala é nesse sentido. Por isso que o senhor se coloca contra MST, que está parado, não está dando muito trabalho agora, né? Está dando. Está dando trabalho? Está dando, porque mesmo parado? Parados não estão inteiramente, continua. Quer dizer, estão em marcha lenta, mas agora estão levantando a bandeira ecológica. Eles que são os maiores predadores desse país. Agora, eu queria... Porque seria uma estratégia mudar, parar e levantar a bandeira ecológica? Que momento vive a história do Brasil para que isso aconteça? Quer dizer, eles veem que a repercussão da opinião pública é muito ruim contra eles. O público está contra eles. Algum tempo atrás houve um programa, aquele famoso Você Decide. Então o programa era um conjunto de famílias que estavam pobres, não tinha terra, queriam trabalhar, etc, etc. Invadiram uma fazenda. Aí vem a segunda cena, é o fazendeiro conversando com o filho. E o filho ele diz: papai, tem que expulsar esse pessoal a bala. Afinal de contas, a lei nos garante esse direito. No Código Civil existe a forma do esforço imediato. Quando uma casa é invadida, a gente pode expulsar o invasor, até que venha a polícia. Mas enquanto a polícia pode usar força contra esse pessoal. E o pai diz: não, eu vou com calma, eu vou entrar uma ação de reintegração de posse. Depois considera o povo na rua, em São Paulo, povão. Então, as três hipóteses: desapropria e dá para os coitadinhos sem terra. O pai entra com desapropriação com ação de reintegração de posse, ou o filho põe a pessoa à força para fora. O povo todo, grande maioria, põe para fora. Pessoal... No que naturalmente a campanha Paz do Campo é contrária ao uso da força, não? Eu sou contrário ao uso da força indiscriminado, mas assim como eu tenho o direito de me defender se entrar um ladrão aqui na minha casa, o fazendeiro tem o direito de defender-se se houver uma invasão na fazenda. Isso está provado por dois grandes juristas, o Orlando Gomes e um outro, que é um jurista nordestino. Silvio Rodrigues. O Orlando Gomes e o Silvio Rodrigues eram pareceres, lembrando que há o esforço imediato no qual o fazendeiro tem o direito de defender-se. Isso é natural. Porque o direito natural de propriedade é um direito natural, não é uma concessão do Estado. Assim como a minha vida não é uma concessão do Estado. Foi Deus que me deu o direito à vida. E o direito de propriedade é um resultado do fato de Deus me ter feito livre e inteligente. Eu trabalho, o fruto do meu trabalho é meu. O que é propriedade? Trabalho acumulado. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou escravo do Estado. Por isso nós defendemos o direito de propriedade, que é um direito natural. Dom Bertrand, por que essa devoção a esse assunto? Por que essa paixão? Porque acho que desde que o senhor se entende por gente, o senhor está devotado a isso. Primeiro como produtor, na companhia do teu pai, como você já me contou, né, no Paraná, e agora essa briga constante. Me parece que, pelo que eu vejo aí, a voz constante que se levanta é a sua. Eu, como eu disse, graças a Deus, fui educado no campo, na fazenda. Morava na fazenda, no norte do Paraná, no tempo que aquilo era sertão. No tempo que, de um raio de 350 quilômetros, não tinha uma estrada asfaltada. Mas havia, naquele tempo, uma harmonia na fazenda, entre o patrão, os empregados, etc. Era tudo uma grande família. Quando eu vim para São Paulo, para a História de Direito, eu passei a participar, juntamente com o professor Pinicor de Oliveira, do Movimento de Tradição Família e Propriedade, que hoje em dia continua com a Paz no Campo. E, com isso, eu me dediquei a servir a minha pátria. Porque, de fato, a missão de um príncipe, em primeiro lugar, é ser um exemplo para os demais cidadãos. Em segundo lugar, é ser o natural defensor dos seus compatriotas.
Nós nascemos para servir. E isso estou compenetrado. Nós nascemos para servir ao Brasil. Nós queremos o bem do Brasil. Nós queremos o futuro do Brasil. E eu vejo que o futuro do Brasil está ameaçado com todas as leis socialistas de reforma agrária, de trabalho escravo, de quilombola, questão ambiental, questão da FUNAI, etc. Por exemplo, questão dos índios. Os índios são nossos irmãos, são filhos de Deus como nós. E nós queremos para eles o quê? O que é melhor, em primeiro lugar, a fé. Depois a cultura, a civilização, etc. E não deixar os índios num jardim zoológico humano como a FUNAI quer, em que não pode ter progresso. E ainda a FUNAI ainda dá uma cesta básica, um salário mínimo. Resultado, todos sabem que o ócio é o pai de todos os vícios. Os índios têm uma cesta básica, salário mínimo, não tem nada a fazer, vão beber, tem crimes, etc. A criminalidade dos índios é brutal. Quando nós queremos bem dos índios, o que nós queremos dos índios? Que sejam assimilados pela civilização. Você conhece bem o Brasil tanto quanto eu. Aliás, acho que você deve ter sangue índio. Pela cor, né? Todo brasileiro tem um pouco sangue índio, um pouco sangue negro, um pouco sangue branco. E a gente viaja pelo Mato Grosso, por exemplo, os empregados nos hotéis, os comerciantes, etc., está cheio de índio, que foram assimilados pela civilização e hoje tem uma vida muito boa. Muito melhor, por exemplo, que os pobres índios da Raposa Serra do Sol. O que aconteceu na Raposa Serra do Sol, lá em Roraima? Tiraram os arrozeiros. Os índios não têm mais patrão. E o que houve? Foram para as favelas Rio Branco, ficam catando lixo nas favelas Rio Branco. A revista Veja publicou uma reportagem sobre isso. O Lula, quando foi lá um ano depois da demarcação da reserva, quase foi vaiado pelo pessoal, pelos próprios índios. Ele foi lá para uma grande comemoração, churrasco, matar não sei quantos bois. O resultado qual foi? Foi contrário a ele, porque o pessoal viu o fracasso absoluto de tirar os agricultores para fazer aquilo um jardim zoológico humano. Agora, quando o tiro sai pela culatra, é voltar atrás. Mas essa possibilidade na Raposa Serra do Sol não tem, né? De voltar atrás. Um dia tem que ter. Porque aquilo foi uma injustiça colossal que foi feita contra os brasileiros. Contra os agricultores gaúchos que foram lá com a cara e a coragem. Começaram numa terra que não produzia nada naquela região. O nosso pessoal esteve lá, o pessoal do Paz no Campo esteve lá, o Nelson Barreto e o Paulo Henrique, etc., estiveram lá fazendo reportagem. Ali não tinha nem peixe, não tinha nem mosquito, tão árido era. Os gaúchos foram lá, canalizaram a água, irrigaram, fizeram daquela região a região com maior produção de arroz do planeta. E foram enxotados de lá como criminosos. Perderam tudo. Isso é justo? Além de justo, é ruim para a produção nacional, né? É injusto, é um crime e é ruim para a produção. Caiu a produção. Roraima, que era a grande produtora de arroz, agora perdeu a 30% da produção de Roraima, do PIB de Roraima, vinha. E arroz que é um produto que o Brasil importa, naturalmente terá que importar mais, né? É, claro. Bom, gente, eu tô com aquele negócio de sempre, né? Televisão a gente fica olhando o tempo. Você viu que eu tinha um planejamento de trabalharmos aqui um determinado tempo, já passei 5 minutos desse tempo, mas eu não quero ir embora desse programa, eu vou chamar um intervalo comercial, por gentileza, embora eu esteja na sua casa, vim para uma visita, mas eu quero te explorar um pouco mais, porque quem está em casa está gostando de ouvir. E é importante que você saiba que esse site, Paz no Campo, emendadinho assim, Paz no Campo, como está escrito, .org.br. Você deve entrar no site que você vai saber, por exemplo, e no próximo bloco eu vou falar sobre isso, quais os deputados que estão a favor de votar o Código Florestal da maneira que está, quais aqueles que precisam corrigir mais erros, que erros tem esse Código Florestal, que absurdos existem nele, não é? Que perigos estão escondidos por trás, às vezes, de leis que aí você, de códigos que você acaba não entendendo. O Dom Bertrand e a equipe dele aqui do Paz no Campo, eles são profundos estudiosos deste assunto e daqui a pouco vai ser muito importante você acompanhar. Até já então, eu vou ao intervalo comercial e volto rápido. Olá, estamos de volta com o programa Zebu para o Mundo. Hoje um programa especial, programa que eu fui até São Paulo, no Pacaembu, gravar com o Dom Bertrand
porque em razão até de uma urgência editorial, eu chamaria assim, porque o Dom Bertrand tem frequentado os últimos anos aqui sempre o programa e chegou um momento crucial, o momento em que agora, essa semana, o Congresso Nacional deve votar em definitivo o Código Florestal Brasileiro, o novo Código Florestal Brasileiro. Eu falei uma palavra aqui que eu não sei se ela está correta. É em definitivo? Chegou no Congresso, aprovou, não volta mais, é definitivo? Na realidade, sim, toda lei é reversível, depende do Congresso Nacional. Não há nenhuma lei definitiva, a não ser a lei natural, que são aqueles direitos inalienáveis que todo homem tem pelo fato de ser filho de Deus. Então, o direito à vida, o direito à cultura, o direito ao salário, o direito à propriedade, o direito à educação, etc. Esses são direitos, não são a Constituição do Estado. O Estado apenas deve proteger, defender, reconhecer esses direitos. Mas essa lei positiva é perfeitamente reversível. Criou-se uma ideia de todas as leis que prejudicam o agricultor são irreversíveis. Que a reforma agrária está na lei e é reversível. Um governo que fosse verdadeiramente sábio nesse país devia pura e simplesmente revogar certas leis. Por exemplo, a reforma agrária. Porque, como eu disse na primeira parte desse programa, não há uma reforma agrária no mundo que tenha dado certo. E no Brasil é um fracasso espetacular. O INCRA, segundo o dado do INCRA, são 84 milhões de hectares de reforma agrária. Qual a produção disso no Brasil? Zero. Eles não são capazes nem de produzir o necessário para o seu sustento. A prova disso qual é? O Lula se vangloriava que o governo estava dando cesta básica para o assentado. Quer dizer, é o fim do mundo. Bom, a questão do Código Ambiental é outro problema. O primeiro Código Ambiental é bem antigo, foi sendo reformado, aperfeiçoado, por nova lei, novas coisas, deu um entulho ambiental de 16 mil dispositivos. Então, os deputados, com uma certa razão, resolveram fazer um Código Ambiental que codificasse essas leis, simplificasse, porque as leis são contraditórias, caóticas, etc. E fizeram um código que, a meu ver, não é o ideal. Bom, esse código... Mas falta pouco para ser ideal? Eu acho que falta bastante. Por exemplo, mantém a questão das reservas legais, mantém, segundo o novo código, 71% do Brasil fica engessado. Não pode fazer nada. Bom, mas... pelo menos dava uma certa garantia jurídica para o fazendeiro. E procurava atenuar as pessoas que tinham desmatado de acordo com a lei até aquela data, não seriam obrigados a reflorestar, etc., reconstruir a floresta, a vegetação originária, etc., etc. Esse código depois foi aprovado com uma maioria espetacular no Congresso Nacional dos Deputados, mais de 400 votos, e depois foi para o Senado. No Senado, começou a ser discutido, chegou ao absurdo de o relator levantar a hipótese de fazer o cadastramento de todas as árvores do território nacional. Todas as árvores do território nacional. Eu me perguntava assim, mas não é o caso de fazer o IPVA de todas as formigas também do país? Porque na lógica é completamente absurdo. Mais fácil contar as formigas do que as árvores, né? Mais fácil contar as estrelas no céu, porque são mais visíveis, né? Mas completamente louco. Bom, mas depois, por pressão do Ministério do Meio Ambiente, do Executivo, foram introduzidas uma série de malandragens no código que põe em risco o futuro. O senhor chama malandragem no sentido figurado ou manobras mesmo? É manobra, quer dizer... Em função de que interesse um senador faria isso? É uma questão ideológica. Existe uma agenda do governo, desse governo atual, que é contra a família, porque quer introduzir o aborto, quer acabar com a família tradicional, introduzindo casamento homossexual, quer acabar com... Tem agora os kits da homofobia, que foi do Ministério da Educação, que graças a Deus foi retirado pela pressão da opinião pública, mas continuam querendo introduzir o aborto, querendo isso e aquilo. É uma agenda, é o PNDH, o Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Agora, só um parênteses, esse assunto parece que está andando bem. Essa semana eu vi nos telejornais aí já adoção, nascimento de filhos, de casal gay e tal. Me parece que o senhor não defende que essas ideias não vão para frente, que são contrárias às leis naturais, mas está progredindo cada vez mais e chamada de avanço da sociedade humana, não? Não é um avanço.
Não é avanço. Avançar, respeitar a lei de Deus, respeitar a boa ordem imposta por Deus na criação. E o homem sempre será homem e a mulher sempre será mulher. Não adianta fazer operação mudando de sexo, que aquele ser sempre será um homem. Pode ter aparência mulher, tudo que quiser, do ponto de vista fisiológico, sempre será um homem. E depois não adianta... Saímos do assunto um pouco, mas faz parte do que pensa o senhor, né? Faz parte do que eu penso e faz parte do que pensa a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros é contra. A imensa maioria dos brasileiros é contra. Fizeram uma pesquisa há algum tempo atual. Você gostaria de ter um filho homossexual? 98% dos brasileiros disseram que não. Aborto. Fizeram uma pesquisa, 73% dos brasileiros são contra, mas querem pôr isso no Brasil. E uma das agendas está também a questão ambiental. E na questão ambiental está que eles querem acabar com o direito de propriedade. E aí está a grande malandragem do novo código. Por quê? Porque eles introduzem o que eles chamam de principiologia. Então, porque segundo a lei, a interpretação da lei, normalmente, o que está na lei tem que ser cumprido. Mas na principiologia, eles dizem, não, o que vale são os princípios que inspiraram a lei. Então, o novo Código Ambiental aprovado... Como é que fica a cabeça do juiz na hora de fazer cumprir? Porque ele tem que voltar aos princípios da lei. Ele não julga... A lei tem que voltar ao que está na lei. Acontece que existe toda uma tendência entre certos juristas hoje em dia de influência de esquerda do direito alternativo. O que vale não é a lei, é o que o juiz acha que é melhor para a sociedade. E aí que está o grande problema do Código, segundo as modificações do Senado, que é a tal principiologia. Porque o artigo 1º do Código Florestal, aprovado pela Câmara de Deputados, fazia referência, não, o Código Florestal visa regulamentar a questão ambiental no Brasil, está lá. Está bem feito. Quando foi para o Senado, eles fizeram uma modificação que, aparentemente, quem não conhece os meandros dessa questão de direito alternativo, não vai perceber qual é a armadilha que está por trás. O que diz o capítulo 1º das disposições gerais aprovado pelo Senado do Código Florestal? O artigo 1º diz: esta lei estabelece normas gerais com fundamento central na proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa em harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico, atendidos os seguintes princípios. Primeiro, reconhecer que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa como bens de interesse comum de todos os habitantes do país. É nesse detalhe que o senhor acha que interfere no direito à propriedade? Não? Claro, porque dá a entender que tudo são bens comuns. Bens comuns de todos. Na realidade, a propriedade é individual, é pessoal. A sua terra, sua fazendinha, é sua, é fruto do seu trabalho. Você se esforçou, trabalhou, plantou, cultivou, gosta daquela terra, aquela terra é sua, não é bem comum. Bem comum é questão de comunismo. É isso que eu ia te perguntar, o princípio é mais socialismo ou comunismo? Comunismo e socialismo é a mesma coisa. Comunismo e socialismo, o socialismo é o comunismo marcha lenta. O comunismo não é uma ideia morta? Não. A ideia é que é uma coisa que eles recuaram, se metamorfosearam, os vermelhos ficaram verdes, e os vermelhos, para acabar com a propriedade, para acabar com os livre iniciativa, etc., eles agora ficaram verdes. É como a ideia do MST, o MST ficou verde. Então, a bandeira do MST, a bandeira do movimento do Sem Terra, nesse momento, ela é verde, ela não é vermelha. Ecologia. Os vermelhos ficaram verdes. A nova cor do comunismo é o verde. Por trás dessa coisa da ecologia toda, no fundo está a velha agenda comunista, a destruição da propriedade, da livre iniciativa, de querer impor uma coisa coletiva, da comunidade de bens, etc., etc., cujo fracasso foi espetacular nos países em que houve o comunismo. O pessoal dos países comunistas, antigos países comunistas, não quer ouvir nem pintado falar disso. O segundo princípio é afirmar o compromisso soberano do Brasil com a preservação de suas florestas, demais formas de vegetação, da biodiversidade, dos tornos, recursos hídricos, com a integridade do sistema climático e do bem-estar das gerações presentes e futuras. Levanta a questão climática, que é uma outra imensa mentira, a questão do aquecimento global.
não há um cientista sério que sustente essa questão do aquecimento como está sendo dito. A questão é cíclica. Tem períodos mais quentes e mais frios. Nós tivemos um período muito quente na Idade Média. Depois, no século XVI, XVII, XVIII, foi um período de esfriamento. Depois voltou a esquentar. Na década de 40 a 70, foi um período de congelamento, tanto que os cientistas estavam achando que vinha uma nova era glacial. Para ter ideia, como houve períodos muito mais quentes, eu dou 2 argumentos irrefutáveis. A Groenlândia, como é que chama a Groenlândia? Greenland, terra verde. Lá havia plantações, havia pastagens, havia cidades, havia até bispos. Hoje, é só gelo. Pois é. Outro argumento. Esquentou de um lado, mas esfriou do outro. Quer dizer que a média... Não, é no mundo todo a coisa é cíclica. Não, o degelo que não tem degelo nenhum. Está provado que não tem. Isso é pura história daquele Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, que é um charlatão. Os livros dele estão proibidos de circular na Inglaterra, porque está provado que é um charlatão. Quer dizer que essas imagens que chegam até nós de gelo caindo e derretendo, sempre existiu? Toda geleira sempre tem gelo caindo no mar. Desde toda a eternidade, as geleiras, elas vão caminhando assim, e vão, quando chega na beira-mar, elas caem. Por que vem essa manipulação da informação, então? Porque por trás disso é uma agenda ideológica que quer uma modificação a pretexto de ecologia, que acaba com a direito de propriedade, que é a codificação das coisas. É todo problema ideológico. Direito de propriedade incomoda que regime? Incomoda os esquerdistas. Incomoda aqueles que têm uma agenda socialista. Aqueles que não querem respeitar o homem como Deus o fez, mas tem uma ideia utópica. Lembre-se de uma coisa: quem não acredita em Deus não acredita no homem. E tem a pretensão de organizar toda a sociedade com leis. Na realidade, é preciso dar liberdade a certos princípios fundamentais que têm que ser respeitados. E depois, quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Há um dito latino, eu sou advogado, que diz plurima lex pessima república. Quer dizer, quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Na questão ambiental, são 16 mil INEMs. Eles têm a pretensão de organizar tudo. Você tem fazenda. A legislação trabalhista no campo é um inferno. É verdade. São dezenas e dezenas. A questão trabalhista é um problema no meio urbano também, né? Também, mas há distorções. No campo é pior. E é inaplicável, absolutamente inaplicável. Bom, e por isso que eu digo, essas leis têm que ser revogadas. Mais cedo ou mais tarde, tem que ser revogadas. É preciso que os fazendeiros, em vez de se adaptarem cada vez mais a essas leis, entrar na camisa de força, é preciso que haja um movimento da parte das forças vivas da nação, dos fazendeiros, para exigir, em nome do futuro do Brasil, que essas leis sejam revogadas, sejam reformuladas. Não é possível que se continue a impor o Brasil, a pôr no Brasil uma camisa de força legislativa, no qual qualquer movimento em falso é crime. É uma camisa de força eletrocutada, qualquer coisa, crime. Por exemplo, no campo, não pode trabalhar, criança não pode trabalhar. Qualquer lugar do mundo sabe que é pequenino se dobra pepino. Olha só. Todos nós começamos a trabalhar com menino. Eu trabalhei como criança. Tinha que fazer a horta, tinha que ajudar na colheita de café, tinha que ajudar a distribuir leite na cidade. Na fazenda do papai era assim. E está provado, hoje em dia, que, por exemplo, nos Estados Unidos, 70% dos milionários, dos bilionários norte-americanos, começaram a trabalhar do zero como criança. Quem não se acostuma a trabalhar como criança, quem, enquanto é criança, fica batendo perna, e quando é preso pela polícia, diz, não pode mexer comigo porque eu sou de menor, nunca vai vencer na vida. A criança tem que começar a trabalhar, tem que estudar também, é claro, mas tem que trabalhar. Nós, quando era criança, nós íamos, papai nos levava de jipe, toda manhã para a escola, voltava na hora do almoço, tinha que fazer deveres de casa, depois tinha que fazer horta, tinha que ajudar na plantação, na colheita do café, tinha que ajudar na distribuição do leite, etc. E eu agradeço a Deus que foi assim. Você sabe, telespectador, por que eu separado nós estamos, eu estou separado nesse momento de onde estou, da minha base, vamos dizer assim, 500 quilômetros, e vim até São Paulo num domingo, até a casa
do príncipe. Primeiro que eu tinha uma vontade de vir aqui imensa, eu tinha uma vontade, o Brambila, o Barreto me matava de inveja porque eles convivem aqui quase que sempre, estão aqui, me contam como é que é o príncipe no seu convívio e tal, e eu tenho muita afeição pelo senhor. Mas por que eu vi? Porque eu estou cansado dessa mesmice de discussão, de trazer para a televisão o assunto, e o assunto ficar muito morno, sempre morno. Não se discute mais essa questão de direita ou de esquerda, não sei se é porque isso é fora de moda, não sei se é porque as coisas evoluíram e isso ficou para trás, mas ainda encontra pessoas como o Dom Bertrand, não é? Que é firme no falar, que a gente chega aqui, e eu te provoco, e quando eu te provoco, aí que você fica melhor, né? Eu hoje estou meio um pouco menos provocativo porque eu estou na sua casa, estou meio constrangido com isso. Não me dê essa liberdade, que eu já tenho provocação aqui. Vou tirar a ferramenta, então. O senhor, entrando nessa questão, nessas questões todas, a gente veio aqui mais para falar mesmo do Código Florestal Brasileiro, que será votado agora, e que há dúvidas a respeito disso. Todo mundo está assim esperando, deixa ser aprovado, houve progresso, mas a gente vai ver direito no andar da carruagem, né? Depois que ele foi implantado, como é que vai ser tudo isso. Então, na rotina, depois da sua aplicação, dessas leis do Código, né? Do Código Florestal Brasileiro. Mas eu chego aqui e encontro o senhor enquanto o MST está de férias, enquanto a bandeira do MST ficou verde, né? Segundo o senhor já disse aqui, se você perdeu, ele falou isso no começo, né? Houve uma estratégia do MST que agora defende a ecologia, né? Não está muito mais invadindo terra, não tem visto invasões. Não sei se é uma questão de solidariedade ao governo que de uma certa forma apoia, né? De repente tem também essas coisas. Mas enquanto o senhor discutindo assuntos sobre homossexualismo, essa coisa toda, enquanto que é proibido praticamente falar isso na televisão porque é encarado como discriminação, essa coisa toda. O senhor encara de frente todos os assuntos. Por isso que eu tenho mais que a coragem, o ânimo de viajar esse pedaço de chão, porque semana que vem estaria ausente, para vir conversar com o senhor aqui. Eu fico muito satisfeito de te encontrar nessa saúde e disposição para tratar desses assuntos que as pessoas não falam muito mais. E tem que ser, porque se não levar para essa agenda, daqui a pouco não pode fazer mais nada nesse país. Não se pode mais criticar nada, não pode mais fazer. Acabou a liberdade. Na realidade, hoje nós temos uma tirania legislativa do imposto para essa agenda toda, que é uma coisa brutal. E está tudo controlado. Na estrada você passou durante 20 radares, que passa o carro um pouquinho mais, vem uma fotografia do seu carro, uma multa. Banco, no cheque está lá o CPF. Cartão de crédito eles controlam. Quer dizer, o governo tem um controle de absolutamente tudo que a gente faz. É o Big Brother, o grande irmão, que fica com o olho em cima da gente e a nossa liberdade vai embora. A livre iniciativa é fundamental. Se eu não sou livre de fazer o que eu sinto, que eu fui chamado por Deus para fazer, eu fico um escravo do Estado. Eu fico sumiço. Eu perco o ânimo diante da vida. E é o que estão fazendo com os brasileiros. E é por isso que nós queremos defender os brasileiros e, no caso concreto, dos fazendeiros. Os fazendeiros não podem se acostumar com essa lei. Tem que haver um movimento da parte dos fazendeiros, não só agora, para evitar que seja aprovada a questão do Senado, as modificações do Senado no Código Florestal, mas depois é preciso pedir a reforma, porque, segundo essa lei, tem as áreas de proteção permanente. Então, as matas ciliares, área de declive, topo de morro, não pode fazer nada. A vaca não pode beber na água no riacho, etc. É por isso exatamente que os deputados agora tomem consciência dessa realidade e procuram vetar, não aceitar as decisões do Senado. As decisões do Senado foram impostas pelo Executivo. E o governo está fechando a questão de que não pode aceitar nenhuma modificação no que o Senado indicou. Isso é uma tirania do Executivo sobre a Câmara dos Deputados e sobre todo o Brasil. É injusto. Tá bom. Bom, assim a gente encerra o programa de hoje em cima da hora. Quero combinar. Você me disse alguma coisa aí, Brambila? O que é para lembrar aqui do site, né? Pelos deputados. Pelos deputados. Vamos. Entra no www.paznocampo.com.br
Paz no Campo, uma palavra só. Ali aparece o site Paz no Campo e aparece participe dessa campanha. Clique ali vai direto para um apelo para os deputados e um apoio aos deputados para que eles rechassem os pontos negativos das modificações do Senado. É para isso que o deputado... A cópia do código também está no site, né? Não, o código tem que pegar no site do Ministério da Agricultura, do Câmara de Deputados. Mas informações todas tem. Tem muita informação. Tá, ali estão todas as informações, etc. O que eu queria combinar com o senhor é o seguinte: deixa votar essa semana aqui e a gente ficar atento nesse assunto. Porque a gente volta imediatamente após a votação aí fazendo uma análise e para ver a sua visão crítica sobre isso. É provável que não votem, porque a reação da Câmara de Deputados está muito grande. E com razão, porque os deputados, o próprio PMDB, está dizendo que o PT está querendo fazer uma hegemonia. Você acha que essa pequena uma briga, não sei se briga, ou pequena ruído que houve no relacionamento da presidente Dilma com o PMDB tem a ver com o Código Florestal Brasileiro? Não, né? Tem a ver com o Código Florestal, tem que a ver com a tendência do governo Dilma e do PT de querer ser partido único nesse país. E partido único significa tirania. Tá bom, gente. Eu volto com o Dom Bertrand já. É no máximo 4, 5 dias eu estou de volta com ele para a gente saber o que aconteceu e de perto trazer você bem informado. Muito obrigado. Aqui termina o programa Zebu para o Mundo.